Doc Online. Um filme que é como uma matriosca. Contém dentro de si vários filmes e várias formas de filmar e uma reflexão que atravessa toda a obra sobre o próprio cinema documental. E mesmo na reta final e de forma contundente, a reflexão sobre o capitalismo e a relação entre os países industrializados, os colonizadores, entenda-se, e os países ditos em desenvolvimento, ou na linguagem da época, os países de terceiro mundo, que terão sido colonizados por esses países do chamado primeiro mundo. 1978, Paris. Raúl Ruiz, exilado chileno que escapou do Chile após o golpe militar de Pinochet em 1973, inserido na mais vasta Operação Condor, de terror de Estado, repressão e extinção das democracias de esquerda no Cone Sul da América, com o apoio dos Estados Unidos da América e substituindo-as por juntas militares e ditaduras de direita. Raúl Ruiz, cineasta militante engajado, chega a Paris tendo recebido o Leopardo de Ouro em Locarno pelo seu filme Tristes Tigres, em 1969. No caso deste filme, que agora aqui comento, de Grands événements et des gens ordinaires, que poderíamos traduzir como dos grandes acontecimentos e das pessoas comuns, é encomendado a Ruiz um filme sobre o 11º bairro de Paris, arrondissement, no contexto das importantes eleições legislativas francesas de 1978, que decorrem num clima de forte bipolarização entre esquerda e direita, com somente 2 blocos de partidos unidos, de cada um dos campos. Ruiz não resiste a fazer uma espécie de mockumentary, que sem o ser exatamente, contém também todos os elementos de um documentário clássico. Entrevistas a pessoas comuns, especialistas, comentadores, o testemunho de outros documentaristas, citações de John Grierson, o grande documentarista, o próprio processo relatado e dissecado. É um festival semiótico de símbolos e metáforas. A mim, pessoalmente, toca-me a voz off incessante e a voz off da voz off. Vozes sobrepostas numa espécie de matriosca que vai construindo e desconstruindo o que se vê. Como não pensar em Chris Marker e no seminal L'Ambassade? Pelas óbvias diferenças, a ideia de uma voz que constrói o sentido da imagem, escrita em relação estrita com a montagem, remete sempre para o mestre Marker. E pensei especificamente em L'Ambassade por Ruiz ser chileno. Na sua condição de estrangeiro, estranho numa terra estranha, para roubar mais uma referência, desta vez a Robert Heinlein, Ruiz vai-se revelando como personagem da obra, o observador do todo. As eleições como pretexto para uma espécie de raio-x à sociedade francesa e europeia? Ponto de interrogação. Isto culmina, quanto a mim, no segmento do filme que reflete sobre a observação etnográfica, convocando um conjunto poderoso de imagens de arquivo que nos remetem para esse olhar do outro, do indígena, até aqui apelidado no velho vocábulo primitivo, hoje, felizmente, um termo já descolonizado da academia e da arte, embora talvez ainda não da sociedade como um todo. 1978. Fim de uma série de processos de descolonização, a que não é alheia à referência ao Pied Noir, numa das entrevistas conduzidas por Ruiz. Esta é uma referência importante, aqui convocada, a destas imagens, desta observação etnográfica. Mais profundamente escondido, talvez nas entrelinhas da paródia do filme sobre si próprio e sobre o cinema documental, reside, quanto a mim, um aspecto fulcral do filme. Um pouco malgré soi-même, apesar de si próprio, penso que Ruiz fez o filme que não queria fazer, pois, no meu entender, o filme é de facto sobre aquelas eleições e sobre os combates políticos tão essenciais dessa época de transição dos anos 70 para os anos 80, em que tudo se iria alterar. Os campos políticos dominantes daquilo que se chamava a esquerda, o fim dos longos anos 60, o que restava do maio de 68, os restos de utopias que culminariam na queda do Muro de Berlim e desagregação e fim do Bloco de Leste. Claro que Ruiz não poderia saber disto, a esta altura. O filme, situado, contudo, nessa esquina da história singular, como que pressagia tudo isso, ao mesmo tempo que retrata, na sua diversidade de opiniões, um engajamento político que hoje nos poderá parecer até exótico. De facto, a quantidade de pessoas que afirma votar, acreditar no sufrágio universal, exercer o seu direito cívico, é impressionante e não deixa de contrastar com os níveis de abstenção a que hoje se assistem, fenómeno que de facto não começou hoje, que tem vindo a acontecer. E se neste momento presente se assiste a um divórcio quase total entre os cidadãos e a política, em 1978, no relato aqui fixado por Ruiz, mesmo os menos interessados têm interesse e votam. Mesmo que se digam apolíticos, acreditam no sufrágio universal. E, curiosamente ou não, a única pessoa que não vota afirma ser estrangeiro.
Porque sou estrangeiro, diz ele, respondendo à pergunta sobre por que não vota, mas não deixa de dizer que acredita no sufrágio universal. Ainda assim. Tentei discernir por entre o seu sotaque se seria português, mas não consegui confirmá-lo. Poderia ser. Poderia ser um avô ou um pai de algum de nós, quem sabe imigrado para a França para fugir à fome, ou à guerra, ou à ditadura portuguesa, mas não sei. O discurso final do documentarista americano, com pressa para se ir embora, é um momento simbólico importante. Receber lições de um norte-americano sobre a relação com os países do chamado Terceiro Mundo, que o documentarista acredita serem melhores lugares para filmar pessoas porque são mais autênticas, contrapondo-lhes as histórias recolhidas nos lugares ditos industrializados. É um momento importante. O filme de Ruiz é espelho e metáfora disso. Os sujeitos que Ruiz escolhe entrevistar são espelho e metáfora disso. O ensaio de alguns dos testemunhos é exemplo disto. A mise-en-scène ao milímetro que apoia os planos de sequência. Não por acaso são 3 as regras do cinema documental enunciadas para a memória futura, que as repetirá sem cessar, segundo Ruiz. Enquanto a pobreza existir, continuaremos a ser ricos. Enquanto a tristeza existir, continuaremos a ser felizes. Enquanto as prisões existirem, continuaremos a ser livres. Também me seduziu a forma como Ruiz construiu o desfecho do filme. Como filme que não acaba, mas antes se consome a si próprio numa repetição eterna das mesmas imagens, numa montagem matriosca de tudo isto. Uma e outra vez. Sem acabar mesmo. Nunca.